E nós já estamos de volta, o programa Respostas está entrando agora no seu terceiro e último quadro. E nós vamos continuar respondendo as perguntas que vocês nos mandam, tá? O Hugo pergunta lá dos Vilas Boas, do bairro Vilas Boas. Eu não lembro agora aqui onde fica Vilas Boas, mas de qualquer forma, gente... o Fábio está dizendo aqui... Esse apresentador, esse padre, geograficamente é uma tragédia. É esse bairro aqui mesmo, né? Beleza, então o Hugo é nosso vizinho. Tá certo, Hugo, obrigado pela sua participação, tá? A pergunta do Hugo, dos 7 sacramentos, qual é o mais importante? Vejam, não podemos falar de um sacramento mais importante, porque os sacramentos, eles têm classificações, tá? Distintas, são colocadas dentro de grupos, e cada um desses grupos são importantes na medida que esse sacramento responde a um elemento substancial da nossa fé. Deixa eu explicar melhor. Os primeiros 3 sacramentos são chamados sacramentos da iniciação cristã. Eles são importantíssimos porque é a porta, é onde eu me torno cristão maduro. Sem a falta destes sacramentos, de certa forma, o que vai fazer na minha vida cristã? Vai se tornar um hiato, vai se tornar digamos assim, uma falta, né? Considerável, porque os 3 sacramentos juntos são chamados sacramentos da iniciação cristã. Então aqui está dizendo que todo cristão tem que receber batismo, eucaristia e confirmação, tá? Esses são sacramentos o quê? Fundantes, fundamentais. Do Papa a Dona Maria lá da capelinha da área rural, tá? Todo mundo precisa passar por esse processo inicial. Então, no sentido de me tornar cristão, pronto para a vida cristã, esses 3 sacramentos, desse ponto de vista, são os mais importantes. Por isso que eu falei, depende quais são mais importantes. Entre esses 3, a Eucaristia gera a igreja. É um sacramento que nós sabemos a importância da Eucaristia. Sabemos a importância também do batismo, né, gente? O sacramento do batismo. Né? Dentro da classificação dos sacramentos, depois desse primeiro momento, o cristão parte para a vida, para a ação, para a sua vocação, para o seu serviço no mundo. Aí nós temos 2 sacramentos do serviço, né? Que vão configurar o que nós chamamos de estado de vida. Estado de vida de quem se ordena, a ordenação sacerdotal, o ministério da ordem, o sacramento do matrimônio, são classificados dentro dessa dinâmica de sacramento do serviço. Né? De repente a pessoa não quer casar, não vai casar-se, não vai ter o sacramento do matrimônio e nem vai ter o sacerdócio. Então, né, as pessoas solteiras, né, que vivem, leigos consagrados, por exemplo, né, o que estão vivendo? Estão vivendo como solteiros, como cristãos solteiros, não vão receber o sacramento do matrimônio, não vão receber o sacramento da ordem. São menos cristãos? Não. Não. Tá? Cada um. Esses são sacramentos funcionais, vamos por aí entre aspas, né? No sentido de que eles atualizam o batismo. Colocam o cristão na dinâmica da diaconia, do serviço ao mundo. Sua salvação e sua santificação são vivenciados como serviço no matrimônio e no sacerdócio ministerial. Mas também tem outros sacramentos cuja importância nascem das situações concretas da vida. Que são aqueles quando a vida é ameaçada, a vida espiritual, a vida física. Aí nós chamamos a unção, né? A unção dos enfermos, relacionados mais à dimensão da nossa corporeidade, embora não dá para pensar um corpo separado do espírito, estão aí todas as descobertas das grandes ciências para dizer que muitas das nossas doenças são fruto de uma psicossomatização. O corpo e o espírito estão, né? É uma realidade única, substancial, a união entre corpo e alma. Mas também o sacramento da confissão. Qual que é a importância dele? É o restabelecimento da minha reconciliação com Deus, é sanar as feridas que o pecado causa na minha vida, na minha existência. Então, vamos dizer assim, se dá um destaque à Eucaristia, porque ela é um momento síntese da nossa cristificação, da nossa santificação, da nossa união enquanto igreja, com o bispo diocesano, com os padres, com o Papa, né, com todo o corpo de Cristo. Então é um sacramento assim de uma importância. O cristão tem que redescobrir sempre seu amor pela Eucaristia. Sem Eucaristia, de fato, é muito difícil alcançar maturidade no caminho do cristianismo, né?
caminho cristão. Mas aí é difícil, Hugo, falar qual é, né? Todos eles têm a sua importância dentro da dinâmica da vida, onde cada um de nós é convidado a realizar o projeto de Deus para a salvação sua e a salvação de todos que estão ao seu redor e para a santificação da igreja. Tá? Maravilha, da igreja e das realidades seculares também. Você é convidado a santificar a realidade do mundo, né? A realidade nas quais você está inserido. Muito bem, vamos para a pergunta da Elisa Maria, lá da Vila Planalto. Olha só, Vila Planalto, nós somos vizinhos, viu, Elisa? Porque eu estou lá no bairro São Francisco, Vila Planalto, né? É um pouquinho perto ali. Elisa, olha só a pergunta da Elisa Maria. Por que quando estamos fazendo uma novena, somos todos os dias tentados a brigar, a endurecer, a desacreditar? Sempre aparece algo para aborrecer e testar. Olha, uma certa abordagem do cristianismo faz uma afirmação muito simples, que aquilo que o mal quer de nós é exatamente nos afastar do bem. E com quem realmente o mal, né, na sua personificação, que nós falamos do diabo, o inimigo, né, é o termo que é mais usado em certos círculos cristãos católicos, né, ele visa desviar do caminho aquele que está no caminho. Tá? Dentro dessa compreensão, é óbvio que você vai fazer uma determinada leitura dos fatos. Ou seja, toda vez que você tiver ir para um acampamento, uma novena, toda vez que você está disposto, tá, a seguir Jesus Cristo de uma maneira mais radical, de uma maneira mais séria, mais madura, o que você acha? Você acha que vão acontecer tudo? Vai concorrer exatamente para reafirmar isso? Não. O cristão sabe, tá? Eu vou citar aqui, Elisa Maria. Lembra a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia? A casa sobre a rocha nós diríamos que é o quê? Aquele cristão, casou na igreja, tem fé, é o cristão, casa sobre a rocha. Quem podia ser essa rocha? A fé. Eu estou com o Senhor, logo não terei dificuldades. Mentira, a palavra de Deus nunca prometeu isso. Todas as duas casas passaram pelas tormentas, tá? As batalhas. A vida do cristão acontece numa dinâmica de batalha. E pode ser sim que exatamente esses obstáculos que vão aparecendo quando você quer fazer um cerco, não sei, quer fazer uma novena, o que são esses obstáculos? Muitas vezes é para testar a maturidade da sua própria fé, né? E de fato esses obstáculos não podem ser entendidos exatamente como uma leitura, não, Deus não quer assim, não. Você não tem que concluir isso, porque os obstáculos eles aparecem na vida do cristão. Toda vez que eu me aproximo da luz, a escuridão, né, se sente afugentada, se sente ameaçada. E aí ele quer fazer barulho. Porque a única coisa que o mal pode fazer, que o diabo já sabe que ele perdeu a guerra. Então ele quer fazer barulho, né? Só faz barulho porque ele já perdeu essa batalha, essa guerra. Então não desanime, Elisa Maria. Muitas vezes são essas adversidades, são essas intempéries, são essas tormentas que testam a qualidade, digamos assim, do nosso cristianismo. Não desista, persevere, fala-se, inclusive quando se fala, já que você falou de novena, Elisa Maria, quando cita a oração, o tema da oração na Bíblia, fala da viúva que bate na porta e insiste, né? Ou do amigo que bate na porta à noite, tarde da noite, olha, você tem um pão, chegou alguém lá em casa. Aí fala do amigo inoportuno, né? Que não vai oferecer a ele para o justiça, vai porque não aguenta mais, dou pão logo e me deixa em paz. A mesma coisa vale para a oração. Perseverança. E quando é que a gente fala que tem que ser perseverante? Exatamente porque existem adversidades. A perseverança é o teste, tá? Testa a maturidade, não desanima não, tá? As intempéries e as dificuldades fazem parte do caminho do cristão, tá? Muito bem, obrigado, Elisa Maria. Vamos para a próxima pergunta, né? A pergunta é Jeff Sene, deve ser assim a pronúncia? Eu acho que é Jeff Sene, né? Desculpa se eu estou pronunciando seu nome errado, tá? Ele é lá do bairro Coronel Antonino, né? Eu acho que é o Jeff, né? Gostaria de saber, a pergunta do Jeff, gostaria de saber a posição da igreja sobre música protestante em encontros, adorações e celebrações católicas. Olha, infelizmente o Brasil vive uma onda trágica,
né, de compreensão de alguns elementos fundamentais que foram reencontrados, refletidos e lançados como desafio à igreja. Por exemplo, um deles é o ecumenismo. O que significa o ecumenismo? Tem muita gente falando tanta coisa do ecumenismo que assim, você vê nas redes sociais e você fala, poxa vida, não entenderam nada. O concílio não falou isso. O concílio não falou desse jeito. Então, como nós vivemos um clima de briga, né, de muito conflito, até entre católicos, às vezes entre protestantes, o que se percebe? Às vezes, o conteúdo é bom, mas porque é do outro, porque é de um inimigo, eu não quero. Tá? É óbvio que o cristianismo católico, ele tem uma série de canções, de inários. Os inários litúrgicos nossos, inclusive lançados pela CNBB, são de uma riqueza espiritual e bíblica grande. Então a gente não precisa ficar recorrendo, né, somente como se nós não tivéssemos cantos. É que alguns cantos hoje eles se tornam bastante apelativos, apelam à emoção, se tornam cantos, né, da moda. Vamos dizer que hoje existe uma moda gospel, tá? Existe uma moda gospel. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se você está falando aqui de canto litúrgico, você sabe que o canto litúrgico ele tem algumas especificidades. Especificidade, qual é o objetivo? Não pode conter nenhum elemento danoso à fé, em contradição com a fé, com a tradição, com a Sagrada Escritura. Então, se você está falando de canto litúrgico, Jeff, é óbvio que nem todos os cantos protestantes vão poder se encaixar. E a igreja sabe que ela, dentro da dinâmica, o canto ele está relacionado com o mistério celebrado e com o momento ritual que está sendo feito. Então tem toda uma... Aqui se você está falando de, né, de cantos litúrgicos. Tá? Fora desse ambiente, é pecado um católico cantar alguns cantos? Gente, boa parte dos cantos ditos assim, dos nossos irmãos em Cristo, protestantes, repriso isso, irmãos em Cristo, né? Estou falando sobretudo daquelas igrejas com as quais nós mantemos uma comunhão e um diálogo ecumênico bastante frutuoso, sobretudo o protestantismo de rumo de origem histórica, né? Diga, gente, são cantos profundamente bíblicos. Bíblicos. Significa o quê? É um problema? Não. Do ponto de vista do conteúdo, tem algum elemento nocivo à fé? Ah, mas é porque é protestante. Meu caro, a Igreja de Cristo se encontra dividida. O ecumenismo está querendo dizer que o corpo de Cristo tem essa busca incansável, essa conversão para que o corpo de Cristo, para que essa cisão, essa divisão que aconteceu, seja sanada essa ferida. O corpo de Cristo está ferido pelas divisões internas. Então a gente não precisa ficar fazendo inferno, tá? Para o quê? Demonizar o outro. Não, tá? Mas eu estou dizendo, nós temos cantos católicos, bíblicos, bonitos, que se encaixam em determinadas ações litúrgicas, que são próprias daquela ação e refletem aquilo que está sendo celebrado, tá? Fora desse âmbito, não é um perigo. O que a gente tem que tomar cuidado todo canto tem que ter profunda sintonia com o louvor a Deus, com raízes bíblicas, raízes cristãs e, nesse sentido, estar em comunhão de fé com a tradição da nossa fé. Às vezes, dentro da própria igreja, por exemplo, nós temos cantos hoje que destacam muito, né? O eu, minha alma, minha vida, meu colo, minha casa. Né? Tem que tomar um pouco de cuidado com essas formas muito intimistas, né? O canto, o canto cristão católico, ele tem que pensar o elemento pessoal, mas ele tem que pensar o elemento comunitário também, né? Então é isso. Jeff, eu espero que, de certa forma, eu tenha respondido a sua pergunta. Gente, nós estamos chegando, então, no final desse nosso programa. Dessa vez, que pena, já está terminando. E nós queremos, então, agora, nos despedir e pedir que Deus abençoe você. Você que nos acompanhou até agora, você que chegou agora no final desse último bloco, vamos pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre esse final de semana, sobre os seus projetos. E vamos pedir essa bênção por intercessão daquela que, cheia de graça, não ofereceu nenhum obstáculo à ação de Deus e à realização da sua vontade em sua vida, a Virgem Imaculada. Por intercessão de Maria Imaculada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Programa Respostas fica por aqui. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus.